aqui organizando a minha coleção de quadrinhos e comecei a contar quantos ônibus da editora Panini eu já havia lido. Eu percebi que eu tinha batido o número de 25. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade de mostrar pra você a minha coleção de ônibus e comentar quais títulos eu mais gosto desses 25 que li até agora. Salve aí, coisa fofa! Eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um programa aqui do canal BBHQs. Ônibus é um tipo de publicação que gera muita polêmica. Normalmente tem um volume bastante grande de páginas por compilar uma fase importante de um personagem ou até mesmo de um autor relevante dentro do universo de quadrinhos. É normal que encontremos ônibus com mais de 1000 páginas, o que muitos consideram bastante desconfortável no processo de leitura. Além disso, esses encadernadões aí gigantes tendem a ter um preço logicamente mais elevado, o que faz com que muitas pessoas critiquem esse modelo de publicação que já existe nos Estados Unidos há algum tempo, mas aqui no Brasil demorou um pouquinho para surgir. Eu me lembro claramente ali em 2017, 2018, a editora Panini já fazendo algumas experimentações no sentido de publicar fases completas aqui no Brasil, e foi caminhando até o momento em que publicou o seu primeiro ônibus aqui no Brasil, que foi justamente o ônibus do Conan. Esse bitelão aqui de mais de 800 páginas, na época eu me lembro que muitas pessoas questionaram se ele venderia de fato. Não só vendeu, como esgotou na pré-venda. Não li todos os ônibus, mas li 25 e quero dar uma passeada com você sobre essas 25 leituras que realizei até agora. Começando aqui com o primeiro volume do ônibus do Conan, que foi o que eu li até agora. Aqui você tem a adaptação para os quadrinhos feita pelo Roy Thomas e nesse primeiro volume aqui com a arte predominante do Barry Smith, do personagem criado pelo Robert A. Howard. Aqui você tem tudo organizado em ordem cronológica. Então, para quem tá afim de ler histórias de barbarismo, conhecer o Conan, aqui você tem, digamos assim, a origem do personagem nos quadrinhos. Seguindo aqui para os ônibus do universo de Star Wars, que eu li até agora, As Eras de Star Wars, e o primeiro deles, que foi Darth Vader, tá? Eu gosto bastante, em especial, do ônibus do Darth Vader. Eu vou mostrar pra você aqui primeiro o de As Eras de Star Wars. Aqui você tem uma compilação de várias histórias curtas, pegando vários momentos, várias fases diferentes dentro da cronologia do universo de Star Wars. Esse material aqui é indicado para quem conhece o universo de Star Wars, que jogou os games, mas principalmente quem assistiu os filmes. Se você não assistiu nada de Star Wars, você não conhece nada do universo de Star Wars, certamente você vai ficar perdidaço lendo esse material. Portanto, esse ônibus aqui é realmente um ônibus para fãs. Já esse de Darth Vader aqui é um ônibus que eu considero um ônibus conversor. Se você nunca assistiu nada de Star Wars, nunca leu nada a respeito, eu recomendo que você curta esse ônibus aqui, porque é simplesmente maravilhosa a leitura. Ele vai mostrar aqui o desenvolvimento do Darth Vader após o terceiro filme da franquia, mas você não precisa ter lido absolutamente nada do personagem para curtir demais esse material, que é um dos mais divertidos ônibus lançados pela Panini até o momento. Chegamos então aos dois ônibus do grande Jack Kirby, que nós tivemos publicados aqui no Brasil, Os Eternos do Jack Kirby e também o Capitão América, material que ele produziu na década de 70. Os Eternos é um ônibus que, sobre vários aspectos, é bastante incompleto e falha muito no roteiro. Eu não acho que o Jack Kirby fosse um grande roteirista, mas inegavelmente o trabalho artístico dele aqui chama a atenção e as várias ideias que ele não chega a desenvolver adequadamente nesse trabalho, mas que ele sim inicia, traz novidades incríveis, mesmo para os padrões dos quadrinhos de hoje, tá? Você percebe uma criatividade muito grande do Kirby, mas que por uma série de razões editoriais ele acabou não desenvolvendo como gostaria. Já o ônibus do Capitão América tem um fechamento do Jack Kirby, tá? Aqui a gente vai acompanhar o personagem que ele criou, enfrentando os adversários da pátria americana, do bicentenário ali, da independência dos Estados Unidos, que estão tentando explodir a chamada bomba enlouquecedora. Aqui é um arco mais fechado do Capita junto com o Sam Wilson. É um ônibus mais divertido do que o dos Eternos, porque consegue ter uma finalização aí, consegue ter um fechamento interessante com essa arte estonteante do grande Jack Kirby. Universo Marvel por Frank Miller,
onde nós temos aqui histórias soltas, apenas um arco fechado aqui dentro desse volume. Nós vamos encontrar coisas que o Frank Miller fez, provavelmente você não conhece. É um trabalho para quem é fã do Frank Miller. Eu sou muito fã do Frank Miller, acho que ele é um gênio dos quadrinhos, tá? Na minha opinião, ele é top 5 quadrinistas de todos os tempos, sinceramente falando, mas também é um material que vai agradar pessoas que gostam dos personagens em específico. Aqui nós temos uma história do Dr. Samson, temos história do Capitão Marvel, mas em especial são histórias do Homem-Aranha que nós vamos encontrar aqui, e é muito interessante ver esse trabalho do Frank Miller com o personagem, coisa que muita gente acaba não lembrando. Temos o arco fechado aqui no final desse volume, que é, pra mim, uma das melhores histórias do Wolverine, que é Eu, Wolverine. É um baita trabalho para quem quer conhecer o trabalho do Frank Miller, e para quem já é fã vai ser uma curtição só por conhecer trabalhos do grande mestre, que nem sempre são lembrados. Nessa lógica de publicar ônibus de grandes autores, a Panini deu uma atenção muito especial para o trabalho do John Byrne. Podemos conferir aqui que nós temos o ônibus da Mulher Hulk, temos 2 volumes da fase do grande Byrne com o Quarteto Fantástico, provavelmente o trabalho que tornou ele mais conhecido, né? Aqui o primeiro volume também. E temos também um dos primeiros trabalhos que ele produziu para a Marvel, que foi o Ônibus da Tropa Alpha. Vamos começar por esse aqui. Uma equipe canadense, né, que tem uma abordagem diferente comparada a X-Men, Vingadores, as grandes super equipes do universo Marvel. Eu desconfio que o Byrne tenha se inspirado nos 7 Soldados da Vitória da DC para criar esse trabalho aqui, uma vez que em grande parte do material você não vê a equipe atuando juntos, né? Eles não estão atuando em conjunto. O que você acompanha aqui são histórias particularmente isoladas sobre a origem desses personagens e tramas em que eles vão realmente degladiando aí com grandes vilões. Tem alguns momentos épicos nesse ônibus aqui que marcaram uma geração, a famigerada edição 12 da Tropa Alpha. Eu não vou te dar spoiler, já comentei aqui em vídeo específico no canal, mas é um material que deixou todo mundo angustiado. Eu, quando li, fiquei angustiado lendo esse ônibus aqui. Então é um material diferente na sua construção. É um grande arco que tem histórias mais episódicas que aos poucos, e só aos poucos, vão se conectando. É um material bem diferente daquilo que a gente está acostumado dentre os quadrinhos de supergrupos. Para muita gente foi no Quarteto Fantástico que o Byrne teve o seu auge, construindo aqui uma fase cheia de aventuras de ficção científica, com muitos elementos que ele retira da fase do Stan Lee e do Jack Kirby, com um traço espetacular. Talvez é o traço mais tradicional e reconhecível do John Byrne, e nós vamos acompanhar aqui vários momentos, inclusive de evolução psicológica dos personagens, em especial a Mulher Invisível, que era a Garota Invisível, e vira Mulher Invisível justamente nessa fase do Byrne. Esse primeiro volume aqui é caracterizado por uma quantidade incrível de textos, é um ônibus demorado de ler, mas quando você termina, você já tá querendo começar de novo, porque as aventuras são sensacionais. No segundo ônibus do Quarteto Fantástico, a gente acompanha o momento em que o quarteto passa por uma transformação após o grande evento da Marvel, as Guerras Secretas. Ben Grimm, o Coisa, fica no mundo bélico, e quem vai assumir o lugar dele na equipe é a Mulher Hulk. O Byrne continua aqui com seu desenvolvimento de personagens. Fica muito claro que a Jennifer Walters não é um membro realmente de primeiro escalão dentro do quarteto. A gente percebe que ela está ali realmente como uma substituta, mas ela ocupa bem o seu papel, digamos assim, com a dignidade e humildade necessária para essa função. A gente sabe que em qualquer momento o Coisa vai voltar, e continua aqui, né, essas histórias com forte desenvolvimento psicológico dos personagens, com muitas aventuras de ficção científica e com alguns momentos até mesmo agoniantes, em especial, de novo, com a figura da Mulher Invisível. É, sem dúvida, uma fase espetacular, talvez a melhor fase dos personagens. Fechamos os ônibus que eu li da fase do Byrne aqui, ó, com a sensacional Mulher Hulk, e o termo é adequado. Esse ônibus é simplesmente sensacional, a forma como o John Byrne consegue trabalhar toda a sensualidade, comicidade,
né? E também a agressividade da Jennifer Walters, transformando ela nesse arco aqui, uma das personagens em quadrinhos mais divertidas e cativantes de todos os tempos. O Byrne mostra aqui uma criatividade muito grande, trazendo histórias que sim, tem esses elementos da aventura, da ficção científica, mas aqui ele constrói tudo isso dentro de um escopo de diversão, de piadas, de gags engraçadíssimas e que consegue manter um ótimo fôlego do começo ao fim da fase. Ou seja, ele não é repetitivo, ele consegue desenvolver aqui excelentes ideias que fazem com que a gente se divirta com, inclusive, a subversão de elementos dos quadrinhos, quebra de quarta parede e mais um monte de coisa que a série televisiva tenta pegar uma nezinha ali para tornar a coisa mais divertida, mas não tem comparação. Esse material aqui da Mulher Hulk é simplesmente espetacular, vale muito a pena você conferir esse trabalho aqui, porque é um material simplesmente divertidíssimo, com a excelente arte aqui do John Byrne, na maior parte do trabalho, nem tudo aqui é o Byrne que desenha, mas com um trabalho realmente incrível do grande mestre aqui. Seguimos aqui com o Omnibus do espetacular Homem-Aranha, fase sensacional, de David Michelinie e Todd McFarlane. Nesse trabalho aqui, nós temos um desenvolvimento de histórias muito divertidas, que são autocontidas. É um material espetacular e altamente indicado para quem quer começar a ler o personagem, quem quer ter o primeiro Omnibus. Eu entendo que se eu tivesse que começar minha coleção do zero de Omnibus, qual o primeiro que eu compraria? Certamente eu compraria esse aqui, porque tem essas histórias muito divertidas, é muito gostoso de ler. Aqui você tem a origem do Venom, é um material assim que não tem erro, tá? Você pode ler, pode presentear, dificilmente alguém vai ler esse material aqui e não vai curtir essas histórias cheias de aventura, com o traço inigualável do McFarlane, que eu particularmente gosto demais. Essas bizarrices que ele faz com o desenho aqui são muito bem-vindas, tratando-se de um personagem que é espetacular. Na mesma época que a revista do Espetacular Homem-Aranha fazia muito sucesso com os desenhos do McFarlane, ele próprio vai assumir o título específico. Aqui é Homem-Aranha, diferentemente daquele Omnibus que eu te mostrei, que é o Espetacular Homem-Aranha. Aqui nós temos o McFarlane escrevendo roteiros e fazendo a arte. É um Omnibus mais fininho, duteioso, e eu gosto muito desse Omnibus. Eu gosto demais, também pode ser uma boa opção para quem está querendo começar a ler o personagem. Você tem histórias aqui em que o Aranha vai enfrentar o Crocodilo, histórias em que ele vai enfrentar o Morbius, e tem um arco aqui que eu gosto muito, que envolve inclusive o Wolverine, numa história que tem um clima meio Silêncio dos Inocentes, uma perseguição, um assassino de crianças. Tem também aqui uma história com o Motoqueiro Fantasma, tá? Então eu gosto muito dessa estilização de traços aqui do McFarlane. Eu acho que ele fez muito bem o trabalho no Homem-Aranha, e a história envolvendo o Endigo aqui é bem legal. É uma das minhas histórias favoritas do Homem-Aranha, inclusive, com esse envolvimento aqui também do Homem-Aranha. Eu gosto demais desse trabalho aqui. Partimos então para o Omnibus do Poderoso Thor, a fase de Dan Jurgens com John Romita Jr. Vamos ver aqui uma fase ali do final dos anos 90 do nosso Deus do Trovão favorito enfrentando o Destruidor. E aqui você vê inclusive um momento muito significativo, alguns momentos muito significativos na vida do Thor, como por exemplo, só para não ficar em tantos spoilers assim, nessa fase aqui nós temos o Mjolnir sendo destruídos e o Thor enfrentando desafios inacreditáveis como os deuses negros, e também ele vai confrontar em determinado momento um dos seus maiores inimigos, que é o Mangog, juntamente com a figura do Thanos. O Thor se vê em vários momentos aqui, em muitas dificuldades. É um Omnibus com muita pancadaria, com muitos combates, onde o filho de Odin vai mostrar toda a sua força e poder, e também garra. Tudo isso reforçado e salientado pela arte robusta do John Romita Jr. Um dos trabalhos que mais surpreenderam quando foram anunciados, certamente o Omnibus da Aniquilação. É um trabalho aqui que envolve vários autores, aqui envolve um grande arco conhecido como Aniquilação, onde nós temos o Aniquilador, grande adversário do Quarteto Fantástico, dos Vingadores, que está tentando ampliar o seu universo de matéria negativa para o universo de matéria positiva. O interessante desse material aqui é que você raramente vê um grande nome do universo Marvel. Você não encontra aqui as grandes figuras como os Vingadores, X-Men, Homem-Aranha, não. Aqui você vai acompanhar muito mais personagens como Nova, como Drax,
Serpente da Lua, Ronan, o Acusador, no caso aí até um vilão, né, conhecido, histórias aqui, um grande arco do Super Skrull e outros personagens que vão sendo aqui trabalhados nesses infográficos, mas que apesar desses textos e do desconhecimento que talvez você tenha em relação aos personagens, esse aqui é provavelmente o ônibus mais, entre aspas, didático lançado pela Panini até agora. Você consegue conhecer muito mais do universo cósmico da Marvel, e pode ter certeza que sucesso de filmes que a Marvel vem lançando nos últimos anos, como é o caso, por exemplo, de Guardiões da Galáxia, se deve muito a esse trabalho aqui, a força que esse trabalho trouxe, mostrando mais do universo cósmico da Marvel. Mesmo quem não tenha grande conhecimento do universo Marvel, provavelmente vai curtir o clima galáctico, digamos assim, dessas histórias aqui, que tem momentos, sim, bastante violentos, momentos agressivos, grandes combates, e que, inevitavelmente, faz você se apegar aos personagens, ainda que eles não sejam seus personagens favoritos. Dos ônibus da Marvel publicados até agora pela Panini, nada é tão assustadoramente incrível quanto o da fabulosa X-Force. Trabalho aqui do Rick Remender fazendo algo realmente espetacular, criando esse grupo de extermínio aqui, essa versão da X-Force, com Arcanjo, Wolverine, Fantomex, a nossa querida aqui Betsy, né, a nossa querida Psylocke, e também o Deadpool executando missões violentíssimas, perigosíssimas, missões que os outros mutantes não querem executar. Eles vão lá e resolvem a parada. É um grupo de extermínio, um grupo mutante de extermínio. Tudo isso com histórias de traição, de possessão, agressividade, violência e com uma série de situações morais discutíveis ao longo do quadrinho. Ou seja, em vários momentos, os nossos heróis aqui, os personagens da X-Force, tomam decisões e atitudes que faz você revirar o estômago, com cenas violentíssimas, muita matança, muita agressividade e, sem dúvida, um clima de pavor que permeia as páginas desse trabalho aqui, absolutamente incrível. É um quadrinho para quem está afim de receber fortes doses de emoção, de violência em histórias em quadrinhos. É um material simplesmente espetacular. Eu gosto demais desse material aqui, a fabulosa X-Force, sem dúvida um dos meus ônibus favoritos. A Panini publica também ônibus de western, do universo Bonelli. Esse aqui foi o primeiro que eu li, o Deadwood Dick, e é simplesmente espetacular esse material. Aqui você vai ter a oportunidade de acompanhar o Deadwood enfrentando situações perigosíssimas, uma vez que ele é um negro no Velho Oeste. Isso faz com que a cada momento alguém queira linchá-lo, e também temos vários confrontos entre brancos, indígenas, e ele está sempre envolvido nessas questões. Esse ônibus aqui ele tem uma característica muito forte da sordidez, da perversão das histórias. É muito comum você ver nesse material aqui cenas de torturas, cenas de mortes realmente perversas, perturbadoras, pesadíssimas. É um material para quem tem estômago forte, mas para quem gosta de um velho e bom western, logicamente ele tem seus momentos ali de marmeladas, mas no geral ele consegue trazer um clima bastante realista para as histórias. Esse material aqui é simplesmente fantástico. E agora partimos para DC. Sem dúvida esse aqui é um dos mais aguardados, né? O ônibus do Homem-Animal fez tanto sucesso que inclusive chegou a esgotar. Aqui nós temos a fase do Grant Morrison, para muitas pessoas o melhor trabalho do escritor escocês. Nós vamos ver aqui Bud Baker desenvolvendo seus poderes, momentos violentos, quebra de quarta parede, brincadeiras com metanarrativa, chapação, o herói fica chapado também, com várias histórias que deixam a gente angustiados, deixam a gente na ponta da cadeira lendo esses trabalhos aqui, que em alguns momentos envolvem até algumas pitadas de humor, mas em geral é um trabalho bastante visceral. Sensacional a fase do Homem-Animal. Eu já devo ter lido isso aqui umas 5 vezes, não me canso. É um material absolutamente incrível. Um dos primeiros supergrupos de heróis de todos os tempos, 7 Soldados da Vitória.
E ali no começo dos anos 2000, Grant Morrison reescreveu os personagens, atualizou esses personagens numa fase que ficou bastante aclamada pelas suas dificuldades de interpretação, referências múltiplas e que foram compiladas todas nesse ônibus aqui. Definitivamente esse ônibus aqui não é para todo tipo de leitor. É um material difícil de ler, complicado, cheio de referências, que você precisa estar com muita paciência para fazer pesquisas no computador, para fazer anotações, para conseguir realmente compreender a mensagem que o Morrison está passando aqui. E no final da leitura você ainda se pergunta se você entendeu corretamente. Apesar de tudo isso, o trabalho incrível aqui da arte que predomina do Simone Bianchi, contando as histórias de cada um dos 7 soldados e desenvolvendo uma narrativa com um grande inimigo em particular, me deixou muito feliz de ter lido, porque eu acho, né, eu tenho a pretensão de acreditar que consegui captar a mensagem do Morrison nesse trabalho aqui. É um trabalho bonito, interessante, mas sem dúvida um trabalho bem complicado de ler. O ônibus da Authority, recentemente James Gunn anunciou que esse aqui seria um dos supergrupos lançados na nova leva de filmes da DC, e isso para mim não foi nenhuma surpresa. Porque quando você lê esse trabalho, você percebe que ele tem todos os elementos de um grande blockbuster cinematográfico. Com certeza, vai ser um filme cheio de ação, com muita potência, com muito rock and roll, com muitas explosões, porque o quadrinho já traz isso nessa super equipe aqui, que se comportam como verdadeiros astros do rock em missões que matam e se salva milhões de pessoas. A grande sacada desse material aqui é que você sempre vê eles lutando não contra o bandido da esquina, mas sempre contra genocidas intergalácticos. Uma figura aqui que eles chamam inclusive de Deus está tentando invadir o planeta, retomar o seu poder aqui no planeta Terra, e eles vão confrontando então essas ameaças, tá? Aqui nós temos o trabalho do Mark Millar, temos o trabalho do Warren Ellis no início. O final desse material aqui, o final da fase do Authority, deixa a desejar sobre vários aspectos, mas inegavelmente as duas primeiras partes, escrita pelo Warren Ellis e seguindo aí com o material escrito pelo Mark Millar, faz esse material aqui ser delicioso de ler, vale muito a pena você conferir. Não é um material perfeito, mas sem dúvida vai te divertir demais. Se a Marvel tem publicado aí mais ônibus do John Byrne, a DC tem publicado vários ônibus, tanto do Grant Morrison quanto também do Geoff Johns. E do Geoff Johns eu fiz a leitura de 3 ônibus até agora. Vou começar te mostrando aqui um pouquinho da Sociedade da Justiça da América. É um material aqui que aqui no Brasil vai sair em 4 partes a série completa, tá? O material aí da primeira grande super equipe de super-heróis de todos os tempos, divertidíssimo material, tá? Algumas pessoas podem estranhar, porque tem personagens como Homem-Hora, como Sentinela, como o Starman e outros personagens, talvez as pessoas não estejam muito acostumados. Mesmo assim, é um material que vai divertir demais. É um gibizão cheio de aventura, com aspectos da nostalgia, com aspectos sim de nostalgia, até porque algumas histórias são ambientadas na década de 40, na década de 50, mas também há atualizações feitas aqui inicialmente pelo Dave Goyer e depois pelo Geoff Johns, que vai assumir e vai criar aqui uma das fases mais sensacionais desses personagens aqui, queridíssimos, aclamados e antigos do universo DC. Seguimos aqui com o primeiro volume do Flash. Os 2 volumes aqui tem o trabalho do Scott Collins na arte, com o Geoff Johns escrevendo aqui um grande arco de desenvolvimento da figura do Wally West, especialmente aí defendendo aquelas que são consideradas as cidades gêmeas, né? Keystone e Central City. Nós vamos acompanhar aqui o Flash enfrentando a galeria de vilões. É basicamente o que você vê nesse primeiro volume. Várias e várias e várias histórias, seguindo um pouco o modelo daquele ônibus do Espetacular Homem-Aranha que eu te mostrei, onde nós temos histórias episódicas que não necessariamente há uma grande continuidade. Então é um material ideal para quem quer conhecer o personagem, quem quer ler as primeiras histórias aí do Flash. É sensacional, você não precisa ter conhecimento cronológico para compreender as histórias aqui. Super tranquilo de ver, com um bom desenho do Scott Collins aqui. É um gibi bastante divertido. Seguimos aqui para o segundo volume do Flash, que continua seguindo um pouco aquela trajetória que o Geoff Johns estabeleceu no primeiro volume, porém aqui a gente vê, principalmente da metade para o final, que ele vai procurar desenvolver melhor
arcos com maior profundidade, trazendo narrativas mais densas e que a gente sabe que vai realmente ali cair, né, todo o material importantíssimo que ele vai desenvolver no terceiro volume, material que ainda não foi lançado, eu ainda não li. Mas esse segundo volume ele tem mais densidade, ele tem mais elementos cronológicos, você pode ler inclusive diretamente sem ter lido o primeiro também. No entanto, a gente percebe aqui uma maior conexão. O Geoff Johns estava procurando aprofundar a narrativa aqui do Wally West nesse segundo momento aqui. Tivemos também o lançamento do ônibus do Batman, dessa série aqui aclamada, a série Batman Preto e Branco. Esse ônibus, na minha opinião, ele é o mais irregular lançado até agora. Por quê? Trata-se de um material com várias histórias curtas, é uma grande compilação de histórias curtas feita por um grande número de autores. Isso faz com que o material tenha histórias simplesmente incríveis, histórias espetaculares, como Cidade Castigada, por exemplo, o material aqui do Eduardo Risso e outras histórias aí. Neil Gaiman faz uma história muito bacana também do Batman, mas também tem histórias que são bem mais ou menos, bem qualquer nota. Então esse ônibus aqui ele é bastante irregular, tem coisas muito legais, tem coisas dispensáveis. Eu não diria que tem nenhuma história aqui ruim propriamente, mas algumas histórias deixam a desejar e esse quadrinho ele acaba variando muito, né? O nível de histórias, a qualidade da arte. Isso, eu confesso, me desagradou em alguma medida. Não é um trabalho ruim, mas é um trabalho, como eu disse, um pouco frustrante em alguns momentos. Gotham DPGC foi o último ônibus que eu li e é simplesmente um espetáculo de trabalho isso aqui. Aqui nós temos um quadrinho investigativo que vai acompanhar o dia a dia de policiais do Departamento de Polícia de Gotham, com uma arte sensacional aqui que varia, do Michael Lark, do Cano, com o trabalho aqui de roteiro do Ed Brubaker, também o trabalho de roteiro aqui do Greg Rucka. É um quadrinho com investigação, com crimes, traições, é simplesmente espetacular. É um tipo de trabalho muito, muito difícil de largar. Quando você começa a ler esse quadrinho aqui, você realmente não quer parar de ler. Eu me lembro que quando estava lendo esse ônibus, eu acordava muito cedo, de madrugada, para poder me concentrar o máximo possível e terminar o quanto antes. Mas é aquele tipo de quadrinho também que quando você está terminando, você começa a ficar triste porque está pensando em reiniciar o processo. Sensacional material, eu colocaria ele aí no top 5 ônibus lançado pela Panini até agora. Provavelmente o ônibus que mais gerou debate entre os leitores foi o ônibus da morte e retorno do Superman. Primeiro, porque ele é um ônibus lindíssimo, né? Com material realmente espetacular aqui. A gente tem toda a fase da morte do Superman, o período do funeral, todo o arco que envolve ali, né? Ele realmente no outro mundo, junto com o seu pai. Você precisa ler a história para compreender. Mas a gente acompanha todo esse grande arco. Há também aqui o arco pós-funeral ali do reino do Superman, aquele momento que aparecem várias figuras ligadas ao Superman, e depois o retorno do personagem. Se acompanha tudo nesse grande ônibus aqui. Foi o ônibus mais caro lançado até agora, muita gente criticou o valor desse trabalho aqui, mas muita gente também ficou bastante feliz por ler essa grande história do personagem aí, que acaba de completar 85 anos, essa história aqui completou 30 anos, um marco realmente importantíssimo nas histórias em quadrinhos de super-heróis como um todo e na cultura pop de modo geral. Aqui você tem tudo isso compilado, é um ônibus que particularmente eu gosto bastante. Tem suas críticas, muita gente critica, inclusive as histórias, o arco do reino do Superman, muita gente acha que tem uma barrigada ali, que é um negócio meio atrapalhado, demorado. Eu gosto de tudo isso aqui. Leio e reconheço que não é a melhor coisa do mundo, mas eu curto demais esse material. É um material muito importante na minha coleção. Aqui na minha pilha de leitura eu já tenho outros ônibus para serem lidos. A Panini já anunciou vários outros, tá? E você pode acompanhar mais detalhes desses ônibus que eu te mostrei. Caso você queira assistir a uma resenha específica, eu vou deixar o link dos 25 ônibus lidos até agora na descrição desse vídeo, assim como também o link para que você possa adquirir cada um desses ônibus, aquele que te chamar mais atenção ou aqueles que te chamarem mais atenção, você pode adquirir pelo link aqui na descrição do vídeo. Curtiu esse programa? Deixa o seu comentário, a gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!